Olá pessoal, estamos aqui no Estúdios Combo para gravar mais um episódio da nossa websérie Os Segredos da Escrita Criativa. Hoje recebendo os escritores Luiz Paulo Faccioli, Cíntia Moscovici, professores de escrita, contistas, mini-contistas, romancistas, pelo menos narrativas longas. E a nossa conversa vai aqui falar sobre o conto, algumas ideias, segredos, bastidores também da escrita de contos. Não deixem, claro, de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e deixem nos comentários também mensagens para mim, para o Luiz Paulo, para a Cíntia, que nós vamos ter o prazer de responder para vocês. Então, depois da vinheta, a gente começa Segredos da Escrita Criativa, hoje falando sobre a escrita de contos. Cíntia, antes de eu começar, eu queria, para quem não te conhece, Cíntia Moscovici, se apresentasse para o pessoal. Eu sou escritora, eu sou jornalista, sou mestre em teoria literária, uma vida inteira dedicada à literatura. Pois é, tu fala escritora modéstia, né? Desde quando, Cíntia, o primeiro livro? Meu primeiro livro é de 1995, eu sou uma escritora tardia. Eu demorei para começar a escrever porque eu pensava que escrever significava fazer poesia. E eu era uma poeta absolutamente medíocre, era uma coisa horrorosa. E eu não, até entrar para a oficina do Assis Brasil, da nossa oficina aqui da PUC, eu não entendia que a gente podia fazer prosa. Então, a vida inteira, assim, mas eu queria fazer uma poesia bacana, expressar meus sentimentos. E era um negócio absolutamente asqueroso, assim. Eu nunca tive vocação para poesia, porque poesia é uma coisa muito difícil, é dificílimo. E quando eu entendi que a gente podia fazer narrativa, existiam meios de tu te expressar sem ser aquele negócio de expressar sentimentos, aí parece que tudo fez sentido, tudo se encaixou na minha vida. E a Cíntia é uma das herdeiras aí, pupilas do Assis Brasil. Dizem que sou eu. Várias pessoas que tentam entrar na oficina e não tem vaga, porque realmente cada vez menos tem vaga na oficina do Assis, vêm me procurar para poder dar seguimento a esse... Mas a Cíntia não apenas fez a oficina do Assis Brasil como aluna, como depois foi aluna do mestrado, onde ele orientou o trabalho em que tu fazes uma espécie de estudo, não vamos chamar de uma tese sobre o conto, né? Um estudo aprofundado sobre o gênero conto. Sobre isso, eu fiz até então a gente não tinha, acho que a gente segue não tendo, mas uma teoria, uma poética sobre o conto. Então, eu fiz um pequeno apanhado sobre as teorias que estão espalhadas por aí, para a gente poder, sedimentar uma pequena poética do conto, um pequeno arcabouço teórico sobre o conto. Que título é maravilhoso, né? De Paul a Piglia, em busca de uma gramática do silêncio. Porque, na verdade, o conto, a literatura de forma geral, mas o conto especificamente, sobrevive do silêncio, do subentendido, do que não está dito. Então, e é isso que a gente tenta falar para os alunos, né? Não falem, calem a boca, não escrevam. E é difícil para os alunos entenderem isso. Sai daqui. Tu vai editar a partir de... Não, pode deixar isso. A Cíntia, uma vez, uma aula minha, jogou um giz na cara de um aluno. Não tem que se podia fazer isso, Luiz Paulo. Não, e apagador de quadro. Crocs, eu andava de Crocs na aula para poder jogar nos alunos. Tem cada aluno que merece. Isso faz tempo, Cíntia, não faz mais isso, né? Isso foi lá naquele tempo em que se... Agora eu só digo palavrão para eles, mas eles estão mais longe. Estão mais longe, isso aí. Então, Cíntia, mas deixa eu passar para o Luiz Paulo, depois a gente volta. E para quem não conhece a Cíntia, entre outros tantos livros, é autora da Arquitetura do Arco-Íris. Colocamos aqui ao lado alguns livrinhos também da Cíntia do Luiz Paulo. Livrinhos na minha palavrinha, né? Não, mas... Algumas as obras da Cíntia do Luiz Paulo. Mas a gente vai voltar até para contar como isso se conecta com o miniconto, né, Cíntia? Claro. E o Luiz Paulo também, contista, autor de, entre outros, a obra Trocando em Miúdos, publicado pela Record, e o Primeira Pessoa, publicado conosco lá pela Metamorfose. Luiz Paulo, como surgiu o teu interesse pela escrita de contos? Bem. Vai contar toda a verdade. Toda a verdade. Não, mas assim, a Cíntia disse, toda a vida dedicada à literatura, eu sempre fui leitor. Eu sempre tive dois grandes interesses na vida, literatura e música, sempre. A música até veio antes, mas a literatura sim, porque eu gostava de ler ouvindo música. Isso é uma coisa que, enfim, hoje em dia eu acho que eu já não consigo Instrumental mais. Ou com... Música em geral. Eu gostava e gosto MPB, eu gosto de música estrangeira, eu gosto de música clássica, gosto muito, enfim. Gosto de qualquer tipo de música que eu considero música de boa qualidade, eu gosto. E literatura, sim, sempre.
Eu me alfabetizei ouvindo minha mãe lendo minhas histórias infantis para mim, e eu acompanhava com o dedo. Eu pedia que ela acompanhasse com o dedo que ela estava lendo de história para mim, eu me alfabetizei praticamente sozinho. Enfim. Agora, como é que eu cheguei na literatura? Fui um músico frustrado porque eu não seguia a carreira de músico. Eu toco algum instrumento, mas não seguia a carreira de músico. Fui aprender piano, a minha paixão agora, depois de velho. E fui seguir carreira de bancário para sobreviver. Porque dentro dessa concepção, né, da minha casa, tu faz o teu pé de meia, tu faz alguma coisa para garantir teu sustento e depois tu vai fazer teu hobby. Músico jamais vai viver de um hobby. A música ou a literatura, enfim, ela demanda realmente um investimento completo, uma entrega de vida completa. Mas, enfim. Essa é outra boa discussão, a gente pode fazer depois, inclusive. Essa é uma boa discussão. Ela é boa. Essa é uma boa discussão. Mas, enfim... O microfone está perto o suficiente ou aproximo dele ali, tá bom? O músico, principalmente, o envolvimento que o músico tem para ser um bom profissional demanda um tempo que quem quer fazer outra coisa na vida não consegue. Pode ser professor, por exemplo. Tem algumas atividades que se pode conciliar. Tem excelentes pianistas, excelentes violinistas que completam a renda, digamos assim, com um ensino, né? Enfim, isso é possível. Mas fazer uma outra coisa diferente para nas horas vagas estudar piano, estudar violino, estudar flauta, isso não existe. Se tu quer seguir uma carreira profissional, não existe. Mas, enfim. Eu descobri, tive a possibilidade de fazer uma pausa, de fazer de ter uma licença remunerada no meu serviço, numa época de Feira do Livro. E a Cíntia ministrava oficina de contos na Feira do Livro de Porto Alegre. Isso aí, final dos anos 1900 e começo dos anos 2000. E eu tive a oportunidade de fazer aquilo que bancário não faz, poder ir no meio da tarde, do dia de semana, numa oficina de feira de contos na Feira do Livro. E eu fui levando o material da Cíntia, porque naquele tempo ainda a gente usava papel, né, folhas impressas para estudar. E eu fui levando o material e tudo, e comecei a participar ali das oficinas, aquilo ali tudo foi fazendo sentido na minha cabeça, porque era um repertório, era alguma coisa que eu estava acostumado a ouvir pelas conversas dela, pelos grupos que ela frequentava, enfim. E eu tive vontade de experimentar. Nem computador eu tinha na época, porque o computador da casa era o computador que a Cíntia usava. Era um 386. Ciumenta? Era um 386. Não, é porque eu tinha meu computador no serviço e em casa não tinha computador. E esbocei o meu primeiro conto, resolvi experimentar. Escrevi à mão. O meu primeiro conto saiu à mão. E mostrei para a Cíntia, disse, olha, vamos trabalhar. E daí eu pedi para me passar as lições da oficina que ela fazia. Ela já tinha feito a oficina da Assis Brasil, já tinha a oficina dela. Vai me passando o que vocês faziam na oficina que eu quero aprender. E assim foi. Eu comecei a fazer... Já era amigo do Assis Brasil antes ou foi depois disso? Eu já era amigo do Assis. Já era por causa da Cíntia. Enfim, a gente já tinha amizade. A Cíntia, que sem eu saber, mandou meus primeiros contos para o Assis Brasil. E o Assis Brasil, sem eu saber, ele disse, olha, temos um contista aqui. Eu disse, eu levei o maior susto da minha vida. Aí eu comecei a mandar direto para ele. Ele disse assim, foi o segundo conto que eu escrevi. E ele disse assim, olha, aqui já é o segundo conto para tua coletânea. Eu levei um susto, disse, mas imagina, não tinha, a gente não tem essas pretensões, eu não sei, eu não tinha. Mas e fiz, e consegui fazer o LP. Depois daquilo, não parei mais. Os primeiros contos saíram bem facilmente, foram fáceis de sair. Depois a gente começa a ficar mais exigente, enfim, a gente começa a saber mais, eu acho que a gente começa, e daí sim, fica mais difícil de escrever. Quanto tempo para fazer um conto, Luiz Paulo? Depende. Dias, semanas, meses? A pressão da encomenda. Na pressão da encomenda, a gente faz. É incrível isso aí. Se eu tenho assim, se eu não tenho nada aqui, agora, olha, tem uma história que eu quero explorar.
Pode ser que demore 1 ano, pode ser que nunca saia. Agora tu me pede assim, eu preciso de um conto, uma coletânea assim, ó, tanto 4 páginas, preciso em 20 dias. Eu faço, eu te entrego. Eu sei porque já tive essa experiência várias vezes. E eu faço. Enfim. Mas a Cíntia conta que tu lês o mesmo texto 20 vezes. 20 Tu é vezes daquelas pra começar. pessoas que lê, relê várias vezes antes de considerar pronto. 20 vezes para começar. Claro, a gente só entrega quando tu chega à exaustão, assim. E nem exaustão. Quem sabe, pô, mas amanhã eu vou ler de novo. É porque é o teu melhor que tu tem que entregar. Tu não pode dar a cara a tapa desse jeito, assim. Não... Eu parto do princípio que quando tu entrega um texto para o editor, ou para quem te pediu o texto, enfim, para publicação, tu está entregando uma parte tua. Então, tu não vai para festa sem tomar banho, sem te arrumar. E o texto é um pedaço de ti que tu entrega. E tem que estar na sua melhor forma, não pode ser de qualquer jeito. Mas tem autores hoje em dia que publicam 2 livros a cada ano, assim, um livro a cada semestre. Azar deles. Vocês têm uma publicação mais bissexta. E isso é reflexo desse cuidado também com o texto. Eu acho que a gente tem essa, vamos chamar assim de essa escola, né? Então, a gente foi cevado com o Assis dizendo um negócio que nunca me sai da cabeça. Assim, né? O texto vai sobreviver a ti, tu vai morrer. Também é uma coisa meio assustadora, porque ele anunciava que a gente ia morrer. Né? Tu vai morrer e o texto vai ficar aqui. Então, cuida com o que tu vai escrever. Porque o teu representante na Terra vai ser o texto que tu escrever. Então, esse cuidado, não que tu tenha uma grande pretensão de imortalidade, sei lá, ninguém quer ser Machado de Assis, mas tu tem que ter o cuidado que o texto vai te transcender, ele vai sobreviver a ti. E que ele vai te representar, ele vai ser o teu representante, e que é uma coisa que tem que ser cuidada, que tem que ser... É uma coisa que tu vai fazer e vai dar para o outro. Isso não te mobiliza? Às vezes? Não te dificulta? Claro, eu estou parada não sei quantos anos sem publicar. É evidente que sim. Porque eu cheguei num grau de exigência, e eu acho que é um negócio absurdo, se não é patológico, de nada que eu escrevo tá bom. Nada que eu escrevo tá bom. E só por escrever eu não vou escrever, tu entende? Tem que ser a melhor coisa que eu posso fazer. E tem alguma pressão de editor, de Luiz Paulo, do Assis Brasil? Claro que tem, de todo mundo, de tudo quanto é lado. Deixa eu só tirar aqui para não ficar na nossa... Tem, mas eu tenho para mim, assim, intimamente, assim, ó, qualquer coisa não. Como para minha vida não quero qualquer coisa, eu acho que eu mereço as melhores coisas, já estou numa idade que eu mereço as melhores coisas, eu também não vou dar para o mundo qualquer coisa. Eu não me nego, eu me recuso. Eu prefiro me silenciar do que entregar uma coisa medíocre. Então, é isso. Enquanto eu não tiver certeza que eu posso dar um negócio bacana... E tu, Luiz Paulo, como tu vê esse bloqueio, vamos chamar... Não é um bloqueio criativo, né, Cíntia? É um bloqueio... Porque tu tem escrito, não tem escrito? Talvez eu tivesse a finalizar textos. Não, eu não tenho escrito. Eu fico imaginando e eu não tenho escrito, não. Não tenho escrito. Tem escrito. Não, eu não tenho escrito. Não, tem escrito. Não tenho escrito. Eles moram na mesma casa, gente. Se eles brigarem... Nós somos casados, né? Enfim, mas a questão é isso. Porque a gente não escreve somente quando a gente está botando no papel, ninguém mais põe no papel, mas enfim, quando a gente está construindo a narrativa, a gente está processando antes, né? Enfim... Mas escrever é quando o processo vira texto. Claro. Escrever... Quando ele se materializa... Tu tá elaborando histórias, mas não tá colocando Enquanto ela tá no ar, enquanto ela tá no pensamento, ela não é história. Enquanto ela é ideia, né? Enquanto ela é ideia, ela não é literatura. Tu tem escrito, Luiz Paulo? Ou tu também tem... verdade. Ou também acha que essa exigência também pode ter te paralisado? Pode ser. É que eu tenho outras prioridades agora. Enfim... Tem outras coisas.
Eu não sei, falta motivação. Eu ainda não tenho, eu acho que eu nunca tive essa motivação que outros colegas têm. Eu preciso escrever. Essa motivação eu não tenho. Nunca tive, aliás. Mas nem quando tu estava no período de produzir o livro? Quando tem um objetivo. Tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo. Eu tinha uma história para contar, eu tinha alguma encomenda para fazer, porque os livros que eu... Tem alguns livros que eu fiz sob encomenda. Tem alguns contos que eu fiz sob encomenda. Era um objetivo. Eu tenho uma ideia para uma história. Eu tenho 2 ideias para 2 histórias, aliás. Que são ideias, assim, e elas sozinhas não estão conseguindo me impulsionar para escrever. Não é bloqueio. O que eu tenho não é bloqueio, porque eu sei que se eu vou sentar, se eu vou me dedicar a um projeto, eu vou executar. Eu não tenho esse tipo de bloqueio. Não quero dizer que eu não tenha bloqueio, porque às vezes dá bloqueio, sim, isso eu sei. Mas, assim, são coisas mais pontuais. O bloqueio é uma coisa mais pontual, não é esse tipo de coisa. Deixa eu ir para um outro caminho. A Cíntia me parece uma escritora valorizada no seu tempo, né? A Cíntia, ela representou o Brasil na Copa da Alemanha, né, Cíntia, da literatura? Copa da Alemanha, vários Eventos internacionais. Sim. A Cíntia tem coluna aqui no nosso jornal principal, a 0 Hora, teve por muito tempo, não sei se continua Agora tendo. já acabaram com todos os... As colunas, né? Mas muito tempo. Não, na verdade. Então a Cíntia, eu acredito que é uma das escritoras conhecidas e reconhecidas no Brasil todo, com prêmios importantes, publica para grandes editoras. E o Luiz Paulo eu acho um autor subestimado pelo nosso mercado. Deve tá cheio de autor subestimado por aí, gente. Gente que escreve super bem e que acaba não aparecendo tanto. O Luiz Paulo é uma pessoa que era para estar publicando, né, Cíntia, na Record, da companhia. E às vezes, por excesso de autores, por menos quantidade de leitores, acaba não havendo espaço para todos. E eu acho que isso também acaba... E eu, às vezes, também penso assim, Luiz Paulo, quando eu vou escrever um texto, a gente às vezes pensa também, nossa, eu vou parar minha vida aqui 1 ano, 2 anos, me dedicar nesse nível que tu está falando, e a repercussão talvez não vá ser toda aquela que a gente imagina. Isso, às vezes, também pode ser um dos motivos de... Pode ser frustrante, né? Não sei se é frustrante, mas no mínimo não motiva, né? Não sei se também não passa motiva, por aí. Exato. Passa. Como é que eu vou dizer isso? Claro, porque a gente escreve... Porque assim, ó, o primeiro livro a gente escreve... Por que que eu escrevi tão rápido aqueles contos? Eles saíram muito rápidos. Claro, se hoje eu fosse escrever o mesmo livro... Primeiro que eu não escreveria aquele livro. Né? Eu já tenho uma outra visão de literatura. Já tenho enfim... Aquele livro faz 20 anos, né, Luiz Paulo? Faz 20 ou mais, talvez. Foi por aí. De 2000, acho. Um pouco mais de 20. Então 24 anos. Então, assim, eu já escrevo diferente, já escrevo bem diferente daquilo. Até foi engraçado, o Charles Kiefer me pediu um conto para por uma coletânea lá, lançada pelo IEL. E ele escolheu um conto do LP, que ele se apaixonou pelo conto. O conto se chama Nessun Dorma, tá lá no LP. Eu disse assim, tá, mas tem outras opções. Não, mas eu quero aquele conto. Posso usar? Pode, então deixa eu dar uma olhadinha no conto. Deixa eu ver. Vamos dar uma melhorada no conto, enfim. Eu comecei a trabalhar no conto, assim, como é que eu vou... Não tem como mexer no conto mais. Não dá mais para mexer. Aquele conto eu escrevi daquele jeito, não tem como... Só melhorei alguma coisinha, até a ortografia mudou alguma coisa depois da reforma ortográfica. Mexi alguma coisinha assim, deixei o conto assim. Se o conto daquele jeito agradou tanto o Charles Kiefer, quem sou eu para ficar mexendo? Então eu deixei assim, não vou daquele jeito, eu não escrevo mais. Aquilo ali, entende? Ficou o registro ali, pronto. Então, assim, ó, é esse tipo de coisa, gente. Não... Então, aquilo ali, voltando dei toda essa volta para te responder isso aí. No começo, a gente quer lançar, a gente quer ser visto, a gente quer ser reconhecido, claro que se quer. Se não vem o reconhecimento, se ele não é... Sabe, a gente tenta um segundo, a gente tenta um terceiro, enfim... E daí chega um ponto assim, mas eu vou escrever, sabe, para quê? Mas ainda assim, tu não te arrepende desse movimento e foi um orgulho para ti no momento em que publicou os livros. Claro que é. Claro que é. Tu tem matéria na 0 Hora? Assinada pela Suzana Vernieri? Foi a Suzana Vernieri.
que assinou, que ela deu um malho, assim, depois desses dias ela falou, não, um malho não, assim, ela falou alguma coisa, assim, ela não foi muito entusiasmada a resenha dela. Mas tá aí daí. Para mim foi. E ela não entendeu, e ela não entende. Olha só, olha a coisa interessante, né? Eu tava naquela vibe de: olha, entrou na 0 Hora, todo mundo viu que eu lancei livro, que beleza! O que ela escreveu, Claro. sabe? Saudade de quando alguém criticava livros profundamente com seriedade na mídia, né? Tava na mídia, Claro. Uma crítica séria de alguém que lê o livro e tem a sua opinião. Claro, para mim foi muito legal. Mas que engraçado tu falando, né? Esse negócio do Kiefer, que, enfim, do livro, que eu não conto, não vou mexer mais no conto, não tem mais o que mexer. O Faraco é um cara, assim, cada vez que ele encontra um conto dele em qualquer lugar, ele tem alguma coisa para mexer, para arrumar. Passados 30 anos, sei lá, da publicação de um conto dele, ele sempre encontra o que arrumar. Diz que se não se termina um texto, né? Ainda mais um conto, a gente desiste dele. Se Faraco, que maravilha, que, sei lá, um dia de glória, eu estava lendo, mas eu já arrumei, mas tem coisa nova no conto. Ele sempre tem o que arrumar. Mas no meu caso, eu teria que fazer tanta coisa diferente que seria um outro conto. Se fosse pela tua cabeça de hoje. É isso que eu quero dizer. Eu teria que mudar completamente o conto. Não, também, mas eu só me lembrei disso. Que a gente sempre diz assim, a gente sempre pode melhorar. Sempre há. É que o livro dá essa chance, né? A vida não dá. Aliás, o Luiz Paulo falando sobre a questão do livro ali, de não acontece, não repercute, mas como bancário, quantas vezes tu deu entrevista num canal de YouTube? Quantas vezes tu deu entrevista ou participou de um evento de governo ou participou de uma... Nunca, né? Então, a profissão da gente do dia a dia, às vezes, não traz aquele reconhecimento mínimo que um escritor, ainda que não estoure, como a Cíntia estourou, e eu acredito que é uma referência e vai ser ainda por muito tempo, ainda assim a gente tem sim a satisfeita esse lado da vaidade ou do demonstração. E Cíntia, deixa eu voltar para teu trabalho ali com Assis Brasil sobre não com Assis Brasil, porque o trabalho é teu, né? Que é a tese sobre o conto. Quando eu fiz ali uma pesquisa sobre contos, mini-contos, foi muito difícil encontrar autoras mulheres que teorizassem o conto. Sim. E até uma queixa dos alunos sobre isso. Não tem. E aí eu te trago como uma das pioneiras a pensar o conto sem essa questão de gênero muito forte. O teu texto não traz isso, mas é uma mulher fazendo uma teoria do conto. É mesmo difícil de encontrar mulheres que tenham teorizado sobre o conto nos anos 1900 lá? Tu sabe que Marcelo, eu nunca pensei a respeito. Mas, já que tu tocou no assunto, de fato, é bem difícil. Nessa pesquisa ali, eu como me dediquei, realmente não tem nenhum. Porque pega Paul Cortázar, Borges. Hemingway, Borges, Piglia, mas ninguém, não tem assim, a gente pega o Mário de Andrade... Mas não tem. Há autoras, né? A Clarice é uma fantástica autora de contos, mas que tenha teorizado e que seja academicamente citada. Mesmo autoras contistas, são poucas, são muito poucas as que tem. Não é um negócio assim, tu tá me falando de mas poxa vida, né? Não, realmente não tem. Acho que a gente buscar de 2000 para cá, a gente vai encontrar muito mais. É que a gente está falando de a tua tese foi escrita em 2004, 2005. 2004, 2005, eu não me recordo. Mas é o começo dos anos 2000. Isso, é por aí. Mas tu vai te lembrar, talvez eu fuja um pouquinho do assunto, mas acho que é bem ilustrativo, assim, uma perspectiva histórica bacana. Na virada dos anos 1900, quando o século ia virar, o Nelson Oliveira fez um livro chamado, tu vai te lembrar, Geração 90, Manuscritos de Computador. Então ele reuniu assim 17 autores que estavam fazendo literatura, que eram promissores, etc. E tal. Foi lançado pela Boitempo, da Ivana Jenkins. E foi um malho desgraçado, porque naquele universo de 17 autores que o Nelson reuniu, depois ele mudou de nome. Agora ele trabalha com o nome de Luiz Braz. Eu não sei qual foi a numerologia que ele fez. Né? É um rico de um autor. Um rico do ser humano. Eram 16 autores homens, só tinha uma autora, que é essa que vos falo. Como é que tu não tinha autora, não sei o quê? Ele dizia, olha, eu fiz uma... Não falou tipo porque ele é paulista.
fiz um apanhado de norte a sul e a única autora assim, que me parece que vai permanecer é a Cíntia Moscovici. Aí o Luiz Rufato disse assim, não, eu vou te provar. Aí ele pegou, fez um outro livro, que era assim, ó, 35 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira. E depois fez um outro livro ainda, mais 15 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira. Mas... Fechou 50, então. É. E 50 contistas. Mas o fato é que aquele livro, os autores da geração 90, do Nelson Oliveira, ficou um marco, assim, da invisibilidade das autoras. É porque parte do problema, talvez nem tantas mulheres estivessem de fato escrevendo, mas parte do problema é que na hora que a academia vai escolher os autores ou vai fazer uma coletânea, também não visualiza nessa produção de mulheres. Exato. Talvez haja poucas pessoas do sul, do nordeste, do norte, aí a gente também tem outros recortes que poderia fazer. E o Nelson é super arrojado, assim, não? Ele nunca foi um cara cego. Conservador. Ele nunca pertenceu a nenhum bolinho, nem a nenhuma academia. As mulheres eram invisíveis mesmo. É uma discussão que nos anos 90 ainda era mais precária. Vamos puxar um pouquinho para a questão estética do conto, Cíntia. Tu falas que o Hemingway teve um conto que ele levou 70 anos para terminar. Como é que é essa história, Cíntia? Foi o Hemingway que ele demorou 70 anos para terminar. Eu não sei, mas eu sei da história do Faraco, que demorou 25 anos para terminar. Um conto. O Hemingway demorou 70 anos. Tem alguma história que tu conta de algum texto do Hemingway que ele deve ter reescrito, deve ter ficado lá naquela gaveta por anos e anos e anos? Mas eu me lembro da história do Faraco, não do Hemingway. Então conta do Faraco. Do Faraco. O Faraco é um dia de glória, um conto, né? Que é a história dessa família que eles conseguem finalmente comprar um armário, um roupeiro para a família. E a história assim começa com os caras trazendo, os montadores trazendo o roupeiro, e é uma alegria na casa, chegam as filhas do colégio, e todo mundo é feliz, né? Tá, aí chega o pai, aí ele passa a mão pela superfície do armário, bate na madeira, beleza pura, alegria. Acabou. Aí tu vê que no próprio conto, tem assim, tem 3 asteriscos, depois que ele chega em casa. Aí tem 3 asteriscos, aí tem a continuação do conto, que é o pai e a mãe deitados, e olhando o roupeiro. E o pai diz para a mãe, dá até uma vontade de rezar, não dá? E a mãe responde, dá. E acaba o conto. E é um negócio tão comovente. E eu me lembro que eu tinha lido, era uma feira do livro, eu li aquele conto, eu fiquei tão... Sei lá, porque acho que também nós tínhamos comprado um armário depois de muitos anos. E eu fiquei muito comovida. E eu cheguei na feira do livro e digo, Faraco, eu comprei teu contos completos, 20º contos completo do Faraco, né? Sim. Ele está editando e completando. E li aquele conto. Ele, tu gostou? Eu gostei muito. Legal, tem ali uma passagem de tempo bacana, tem 3 asteriscos. Ele, é o seguinte, deixa eu te contar uma coisa. Ele tem 3 filhos, né? A Dedé, a Bianca e o Bruno. O Bruno é o único filho homem. Então, eu acho que é a Dedé. A Dedé. André. Não sei se a André não tá... Não sei, eu vou cometer um sacrilégio aqui. O Faraco vai me matar e as filhas dele também. E a Dedé é a Bianca, ela é pediatra. Uhum. Eu comecei aquele conto, trabalhar naquele conto, quando a Dedé ou a Bianca nasceu. Ela era criança. E eu só terminei aquele conto quando ela está fazendo residência em pediatria. Imagina. Ele levou 25 anos para encontrar o final para aquele conto. Aquele final depois do asterisco. O Milton Atum conta que os 2 irmãos levaram 10 anos para ser escrito. E o narrador do 2 irmãos apareceu nos últimos 2 anos só, que é a melhor coisa do livro, né? Que é o Nael. E tu, Cíntia, tem algum texto que ficou assim, sendo elaborado por muito tempo? Tem, a maioria deles fica lá dormindo por muito tempo. Tem, sim. E como é que é o teu processo de escrita de um conto? Primeiro tu pensa, porque a gente sabe que um dos segredos do conto é o subtexto.
E tu é uma pessoa que fala muito sobre isso, inclusive tem a oficina do subtexto, que a Cintia é uma das professoras da nossa formação de escritores, e ela tem esse módulo oficina do subtexto. E então tu começa pensando no subtexto, começa pensando na história aparente. Como é que surge na tua cabeça um conto? Olha, geralmente eu penso na história aparente. Mas é que eu não consigo, acho que é força do hábito, eu não consigo pensar na história aparente, na história que eu vou contar, sem automaticamente vincular ela a uma história que eu não vou contar. Eu sempre estou maquinando alguma coisa por baixo. Porque eu acho que não tem assim, muita graça tu bolar uma história que tu vai contar sem por baixo tu já ver os buracos que tu tem para enfiar uma história que tu vai silenciosa. Para mim, a graça de tu compor um conto é assim, ó. Não, mas eu vou contar essa história assim, mas nessa ação aqui, ó, eu vou colocar alguma coisa que dê a entender que tem outra coisa por baixo. Tem algum exemplo prático de algum conto que tu esteja escreveu recentemente? Eu me lembro, sim, tem um conto, eu também escrevo sob pressão. Me manda escrever. A musa inspiradora é o prazo de entrega, já diria o Veríssimo. É bem isso aí. Agora, há pouquinho, tem que ver as duas coisas bem juntas. Mas não, tinha uma história que eu tinha que escrever e eu não me lembro para onde é que era, mas eu me lembro que é o seguinte, era o resgate de um passarinho. Um passarinho se perde, um canarinho. E uma menina que mora num edifício vê que tem um canarinho na garagem. Tem um canarinho na garagem. E ela sobe desesperada para casa e pede para a mãe, o pai não está em casa ainda, pede para a mãe, vamos, me ajuda a salvar o passarinho. Então, todo o esforço da mãe, do zelador, é para salvar o raio do canário. O canarinho que tem aqueles anel, né, de identificação. Né? E a história toda é a seguinte, ó, é uma história sobre liberdade, porque eles salvam o canário, aí levam para casa, põem uma cesta de lixo emborcada ao contrário, para manter o passarinho, né? Até o pai chegar em casa. Aí o pai ficou horrorizado com a prisão em que deixaram o passarinho, e ele, mas não pode. E eles, não, nós vamos sair agora comprar uma gaiola bem grande, bem espaçosa para esse canário. Como é que faz isso? E fazem isso. Daí, e eu estou pensando assim, eles vão salvar esse canário, mas na verdade, não está escrito isso. Uhum. Mas eu queria assim que esse pai e essa mãe, eles vão, na verdade, esse pai está revoltado que vão prender esse passarinho numa gaiola. Esse cara é um sobrevivente de campo de concentração. E a ideia de ter um bicho preso numa gaiola em casa é uma coisa horrível. Só que o cara não pode fazer nenhum discurso de verdade, não pode fazer nenhuma declaração, porque vai entregar pro leitor, vai ser óbvio isso. Então, como é que eu vou fazer isso? Eles vão salvar o passarinho, mas o pai não vai tolerar aquilo. Então, o pai vai levar todo mundo para passear, o passarinho junto, põe no carro todo mundo junto, e eles vão comer num restaurante húngaro. E, de fato, tem ainda, agora acabou. A Canga, o restaurante húngaro, que era de um sobrevivente de campo de concentração, o seu Caroli. E lá, nesse restaurante, ele abre a gaiola e liberta o passarinho. E tem uma tatuagem nesse pai, não tem? Tem uma tatuagem nesse pai. Que é a tatuagem que identificaria... Isso está escrito no conto. Isso. Quem sabe que a tatuagem tem a relação com o campo de concentração entende esse subtexto. Mas foi assim, eu me lembro assim, eu quero e não quero mostrar, e eu
se eu mostrar demais, vai ficar óbvio isso. E a tatuagem também, se eu mostrar demais a tatuagem, vai ficar muito óbvio. Então, essa tatuagem vai aparecer assim, ó, en passant, ela vai aparecer voando. Quem vê a tatuagem, viu. Mas eu vou logo cobrir ela, porque senão vai ficar de uma obviedade horrível. Será que o leitor de hoje não precisa de mais explicação para compreender um texto? E por isso, talvez, o conto não tenha tanto espaço comparado com outros gêneros? Ou sempre foi assim? Sempre foi assim. Eu acho que se o leitor de hoje precisa de mais explicação, eu acho que nós temos que tentar puxar o leitor para o nosso lado. Leitor, vamos lá, te sofistica teu olhar. Vamos lá, vem comigo, leitor. Porque se o leitor de hoje precisa que a gente entregue mais coisa para ele, ele vai precisar que entregue para ele em todas as áreas, não só na literatura. Eu concordo. Que me parece hoje muito discurso no texto artístico literário. Tanto que eu lembro que um conceito que a gente aprendia com a Assis é não fazer um texto panfletário. Foi justo. Tem muito texto hoje reconhecido, premiado, que a gente lê e parece um texto panfletário. Parece que os caras ficam cavalo de batalha, fazendo cavalo de batalha. Não de dá. Várias causas, não vem nem ao caso aqui qual causa, né? Não, sem dúvida, mas não dá, sim. Como é que tu quer uma coisa boa fazendo esse tipo de coisa? Não dá, né? Não dá, não é bom. Mas é um dilema mesmo, né? O que a gente parece um movimento que a gente vê. Cada autor, isso é um problema, assim, tu tá lidando com o aluno, então faz essa pergunta, pô, Cíntia, mas vocês não vão entender. Os leitores não vão entender. Problema do leitor, meu amor. O que tu quer para ti, para tua vida? O que tu almeja? O que tu quer fazer? Qual o leitor que tu quer? Qual é o teu leitor? Qual a visão de mundo, né? O Assis Brasil, uma vez numa palestra, eu estava no colégio ainda, lá, quando eu tinha 14, 13 anos, fizeram uma pergunta para ele, ele disse, como já diria Mário Quintana, quando o leitor não entende o texto, um dos dois é o burro, né? Ou é o autor ou é o leitor. Dando a entender que, às vezes, o problema não é exatamente no texto. Eu sempre assumo que o problema é meu como autora. Mas também essa é uma visão, assim, eu sou boazinha, entendeu? Às vezes não é. Tu tá entendendo? Menos, né? Tu que fala que é o jogo de esconde-esconde, né? Na tua tese. Sim. Porque é difícil de saber o quanto esconde e o quanto revela. Senão fica difícil demais para o leitor médio entender, ou mesmo o leitor que a gente busca, né? Porque também... Mas agora tu fazer uma obviedade dessa, mas tá isso, muito, mas às vezes fica difícil. E perde aquela graça do texto literário que é a descoberta, que é o jogo. Qual é a sedução? Nenhuma, não tem nenhuma sedução. Tu vai ser óbvio, aí eu começo a brigar com os alunos, aí que eu jogo giz nele. E Luiz Paulo, que tu falaste que antes de ser escritor era leitor e segue sendo leitor. Sigo sendo leitor. Já era um leitor de contos. Sim. Sempre foi leitor de contos. Sim. Então, vamos fazer o contrário, vamos dar dica para quem está nos ouvindo sobre como que as pessoas que às vezes tentam ler um conto, não vou nem falar do Borges, que talvez as dificuldades do Borges tenham até a ver com uma questão de época, mas vai ler um conto mais sofisticado, um conto de Guimarães, e não consegue se entender, não consegue se achar. O que tu daria como dica? Sofisticadíssimo e moderníssimo. Ele é super contemporâneo, porque ele já lá no Ficções, lá, que é dos... 1944, acho que ele lançou Ficções, ele já fala de meta-universo, enfim, é uma coisa fantástica. Eu acho que ele não pode ser mais contemporâneo, mas enfim. Mas a gente pega um conto como O Sul, do Borges, às vezes tem muita dificuldade. A Cintia adora esse conto, né? Sempre dá pros alunos. Você também não gosta? Não, eu aprendi a gostar contigo, de tanto ler pra entender o conto. Só que os alunos têm dificuldade e eu fico pensando que talvez a gente tem alunos de fora daqui do Sul, né? Dessa coisa do Pampa, e pode ter alguma relação a referências culturais que as pessoas têm ou não têm. Assim como Guimarães Rosa pode ser mais fácil para uma pessoa lá do centro do país do que para nós. Então tem alguma referência. Borges tem que ter uma chave para entrar na obra dele. Porque assim, é uma coisa, um universo tão diferente do nosso, enfim, eu acho uma coisa tão fantástica. E bom, é literatura fantástica, é considerada como tal. E precisa ter uma chavezinha para entrar. Quando uma vez que tu entra naquele universo dele, é uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa. Enfim, eu sou apaixonado por ele. Isso é uma sugestão para o leitor buscar alguma referência antes? Eu acho assim, quer ver, eu não entendo por que as pessoas têm implicância com conto e tem. Por quê?
Resistência, né? Assim, ó, o conto, eu acho que o conto é o gênero para a nossa época. As pessoas que não têm muito tempo, que se queixam que não tem tempo para ler. O conto são peças curtas, normalmente são peças curtas. Tirando lá o Saramago, que escreveu um livro de quase 300 páginas, diz que chamou de conto. Mas aí Bom, é o que Nobel o de Stephen King faz Literatura. também, mas aí é preciosismo de... O Nobel de Literatura Gente, chama 300 de... páginas não é conto, né? Chama de conto, ele é Nobel de Literatura, quem é que vai contradizer, né? Enfim. Mas, assim, ó, normalmente são peças curtas que tu pode ler antes de dormir, uma peça, enfim, e dormir pensando naquilo que tu lê, porque o conto, ele continua na cabeça do leitor, um bom conto continua ali, né? Tu continua pensando na história. Normalmente não é um trabalho que se entregue fácil, tu tem que ficar pensando, tu tem que, enfim, trabalhar ele. É um ótimo exercício, né, para quem tem pouco tempo para leitura, né? Então, eu acho que é o gênero da nossa época. Então, isso que eu estimularia as pessoas a lerem mais conto por causa disso. Agora, tem aquele leitor que gosta de ficar num livro, de se envolver numa história, num romance longo. Eu tenho amigos que dizem assim, eu não gosto de conto, eu não gosto de ler conto, porque eu gosto de ficar assim, olha, passar, às vezes, semanas envolvido numa leitura mais longa, mais caudalosa. Bom, não adianta. Tem leitor para qualquer tipo. Para todos os gêneros, todos os gêneros, E né? será que vocês acham que todas as narrativas curtas são contos ou nem toda narrativa curta é um conto? Nem toda narrativa narrativa curta é um conto. Porque Não faz isso comigo. Não, eu concordo, mas tu tá aqui para nos dizer aquilo. Claro que nós temos a fábula, nós temos várias outras narrativas curtas que não são conto, pensando conto literário, short story de Edgar Allan Poe, né? Sim. Não, existe... Vamos considerar assim, o conto é uma narrativa curta, mas, enfim, o contrário não é verdadeiro. Todo conto é uma narrativa curta, mas nem toda narrativa curta é um conto. Mas por que eu tô falando isso? Eu tenho sugerido para os alunos, mesmo esses que gostam de ler e escrever narrativa longa, que eles peguem um personagem, façam um spin-off e façam um texto curto. Façam uma... Isso. Para ver um texto terminado. Que tem gente que tá 10 anos escrevendo o mesmo livro e não termina. Então escreve uma história que tenha começo, meio e fim, termine essa história, dá para um leitor, vê a reação do leitor. Isso é legal. Mas pode não ser um conto, concorda, Cíntia? Pensando nessa teoria do conto, do subtexto. O que tu pode fazer, e tu acaba de me dar uma ideia, é o seguinte, tu pega esse texto que tu tá trabalhando há 10 anos, não consegue terminar, termina ele. E tu pode transformar ele num conto fazendo o que o Tchekov fazia. É bem legal isso aí, tem um livro de cartas do Tchekov, que é para várias pessoas lá, que é a Sofia Angelidis a Sofia Angelidis, só que a Sofia Angelidis ela é contemporânea, mas ela traduziu várias cartas do Tchekov. Então, numa das cartas do Tchekov, em que ele dá uma xingada bonita no irmão dele tem pretensões literárias, mas é um cara meio medíocre, assim. E ele diz para o irmão dele, cujo nome eu não me recordo, ele diz assim, é o seguinte, tu quer ser contista? Eu vou te dizer o que eu faço. Eu pego e escrevo todo o conto. Aí, quando ele está completo, eu faço o seguinte, eu pego e suprimo o início e o fim, e publico só o miolo. Às vezes funciona, né? Às vezes. Então, claro. Então, o seguinte, claro, uma vez que tu suprime o início e tu suprime o fim... Não tem explicação. Mas tem que dar, claro, às vezes tu tem que fazer algum ajuste no miolo. Uhum. Mas é uma boa ideia, assim, tu pode... carregar de significado aquele miolo. Uhum. É porque o começo às vezes tem explicação, né? A Cíntia era uma pessoa assim, assado, cabelo branco, óculos e tal. E o final às vezes explica o que a pessoa já entendeu lendo a cena do meio. Só que aí é aquela questão, mas saber onde tá esse corte no começo e no fim, né? Não, pois é. Não cortar de mais nem de menos. E claro, tem que dar um recheio no miolo, mas isso te dá um entendimento assim, mas então o subtexto seria isso, a supressão de algumas informações, claro, mas não a ponto de comprometer a compreensão.
Sendo que vai funcionar para alguns leitores, não vai E funcionar vai para funcionar outros. pra Isso naturalmente, né? Exato. Vamos para a gente fechar, a gente já tá chegando sobre a hora aí do nosso papo, né? Que bom que passou rápido, viu passa só? muito rápido. Vamos falar um pouquinho dos mini contos, porque uma sim. inconfidência, que a gente começou a falar de bloqueio criativo, e eu sempre brinco na verdade, na oficina do Assis eu tive vários bloqueios criativos, porque eu cheguei lá com 19 anos, achando que era o melhor escritor do mundo, e coloquei meu texto na roda, e claro que foi muito criticado, enfim. E uma das coisas que me tirou do bloqueio mais sério, eu achei que eu não iria mais escrever, foi a Casa Verde, que é um grupo de escritores que o Luiz Paulo participava, assim, a Luiz Paulo, a Laís Schaff nos capitaneava, a Cristina Dias, e a gente se encontrava às vezes na casa do Luiz Paulo e da Cíntia, e naquela época a Cíntia tinha sido convidada para participar de um livro chamado Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, do Marcelino Freire. Os Sim, dois, eu Marcelino- também tô naquele livro. Tu também tá naquele livro? Também. Então, e como é que foi esse convite? Eu sempre... Isso aí foi uma ideia do Marcelino. Não, o convite foi assim, Cíntia, vamos. Mas aí ele te disse o enunciado. Aí ele disse assim, Cíntia, vamos. Eu digo, vamos no quê? É o seguinte, eu estou fazendo um livro e vão ser os 100 menores... Os 100 menores... É 100 menores, é. 100 menores contos do século. Até 50 caracteres, sem contar o título. Marcelino, tu e tuas ideias. Assim foi o enunciado. Então tá. Aí ele convidou, eu acho que foi o Ítalo Morricone Que fez os 100 Melhores Contos em 2001. que fez o Uma prefácio. coletânea de contos. Né? Ele fez o prefácio, o Ítalo. E ele convidou, assim, autores de A a Z. Dos de Ventura, eu sei que tem, o Daniel Galera, Benzimon, sei tem lá, vários Fernando autores. Fernandes, A Lígia a Fagundes. A Lígia Fagundes. Assim, e é uma miscelânea, porque tem desde Haikai até de... Então, que foi esse meu objeto de mestrado na época, né? Esse livro, porque tem de tudo ali, inclusive bons minicontos. Mas como é que foi? Porque o teu miniconto eu lembro até hoje. A Vida Inteira pela Frente, o tiro veio por trás. Tá. Sem título. Sabe Como é que foi a construção do texto? Tu foste ler minicontos? Como é que foi isso? Não fiz nada. Foi assim, ó. O Jorge Furtado, eu vou contar essa história, a história é horrível, não é nada inspiradora, mas é assim, ó. Jorge Furtado tinha me emprestado um original xerocado do livro de Emile Ajar, A Vida pela Frente, que agora está publicado Olha pela só. Todavia. E continua com esse título? Continua. Sim, A Vida pela Frente. E ele ficou comigo anos aquele negócio. Eu digo, Jorge, eu odeio livro, xerox é pirata, mas não tem, está esgotado, tu tem que ler isso aqui. Que é uma maravilha, por sinal. É maravilhoso. Tu tem que ler esse troço, não sei o que. Eu digo, eu não quero ler, porque isso aqui, tu vai, leva, assim, toma, leva. Babá. Ficou anos na minha mesa de trabalho. E eu tinha um mini conto agora do Marcelino, mas que naba, tinha 50 toques. A vida pela frente e o tiro veio por trás. Veio assim Foi de assim. impulso. O Jorge Furtado participou e o Emile Ajar Viu? também. E ele sabe disso, Cíntia, não? Não, acho Participação indireta, né? nunca contei pra ninguém a primeira vez que... Nem o Luiz Paulo, o Romã Garri. Nem eu tava O Romã sabendo. Garri. Eu acho que eu nunca. E o teu, Luiz Paulo, como é que foi a tua elaboração na época? Do meu, não me lembro. Tu participaste, tem certeza desse Com aí? certeza, só que eu não me lembro qual é. Porque eu sei que depois a gente, na Casa Verde, fez o Contos de Bolso inspirado nos 100 Menores Contos. Era alguma coisa com fome. Não, é alguém no spa. É alguém no spa que... mas eu não me lembro. Eu não me lembro. Alguma coisa a ver com Um contrabando de comida no spa. Não sei se tu não era publicou tudo no Contos isso. de Bolso, mas a gente depois confere. Mas, então, e o mini conto pro conto? Vocês acham que todo mundo que escreve mini contos escreve contos, vice-versa ou não? São coisas diferentes. Olha, tchê, se tu quer correr um risco de perder tua cabeça, tu faz uma generalização. Então, eu acho que nem todo mundo... Eu concordo que não é. Não é. São habilidades diferentes, né? São habilidades diferentes. Aqui a gente A concisão é uma habilidade muito, muito preciosa e nem todo mundo tem. tem uma questão de marketing aí, né? Todo mundo diz, mas miniconto é um subgênero antigo, já Kafka escrevia minicontos. Você conhece os minicontos do Kafka? São mais ou menos os contos como a gente escreve hoje. Sim. O tamanho, assim, uma página, duas. Esses são os minicontos do Kafka.
Quer dizer, o que é miniconto, na realidade? Os minicontos são aqueles textos muito, muito compactos. Eu não gosto de trabalhar com um número de caracteres, linhas, acho que isso não precisa, né? Mas que é um impulso, é uma ideia. Não tem espaço para mais do que isso. Isso é muito bom. A gente vai encontrar o Remy, tem aquele dos sapatos de bebê, a gente vai encontrar alguma coisa do Manuel Bandeira. Mas a gente pode pensar que um clássico cria os seus predecessores, né? Isso quem dizia era o Kafka, né? Que um clássico é os seus predecessores. Então, dizer hoje que Remy fez miniconto, que o Quintana fez miniconto, não é verdade. Eles estavam fazendo obras das suas épocas. É que depois que o Trevisan traz para cá o miniconto, depois o Marcelino traz ele joga com esse limite dos 50 caracteres. Aí é micro, né? Aí já estão falando eu não gosto também de diferenciar mini e micro, mas a gente trabalha com essa ideia de um texto muito, muito, muito conciso. Eu diria que o miniconto tá pro conto como o haikai tá pra poesia. É que o haikai não tem vergonha de falar que são 3 versos. O miniconto fica com esse pudor, 5 linhas. Mas é o bonsai da literatura. E o miniconto tem muito espaço pela internet, né? Por esse espaço de minuto de publicação, de atenção mesmo do leitor. Mas o que o miniconto tem, e que nem sempre os contistas têm, é essa concisão, essa coisa, o poder de chegar no osso da coisa, né? Isso é muito difícil e nem sempre o contista tem isso aí. Tem contistas que se alongam, tem muito uma vocação para romancista do que para contista. Não, e um texto pode ter 3 páginas e ser prolixo, né? Não é porque tem 3 páginas que é conciso. Pois isso aí, esse aí é o segredo. Isso aí é o segredo. Como é que tu escreve 3 páginas do absolutamente necessário e 3 páginas de prolixidade, digamos assim. Sabe, é esse equilíbrio que é difícil. Então, assim, eu acho que para quem está iniciando, primeiro aprende a concisão, porque a concisão é o mais difícil. Cortar e chegar no osso. Eu acho que isso aí é o mais difícil. Depois tu vai recheando, depois tu vai ampliando, porque tu já sabe onde é que está o essencial. Então tu não vai cair, e teoricamente, né? Tu não vai cair no vício, digamos assim, de botar coisa desnecessária. Tudo que tu vai colocando ali em torno do essencial se torna essencial, se amálgama ao essencial. Eu não sei se faz sentido o que eu estou dizendo. Não, mas a concisão é mais difícil de conseguir. Uma vez que tu conseguiu a concisão, tu escreve o que tu quer. Às vezes eu digo, não, mas isso aqui não precisa mais, mas tá tão bom. Vai, né? Desde que não prejudique, porque às vezes assim, tu escreve tanta coisa acessória que tu vai diluindo o que é essencial. Isso os alunos custam entender. Porque tem uma coisa que eu estava falando do leitor. Tem leitor que gosta de romance porque gosta de ler, gosta de texto. E nós temos que prover isso para o leitor também. Se tu vai uma coisa muito curtinha, lá meia dúzia de palavras, lá, que beleza de exercício, tá muito bom, tá muito interessante, tá. Mas sabe, o leitor ele gosta de desenvolvimento, de um discurso, ele gosta disso. Sim, o miniconto tem limites, né? Ninguém acha que o miniconto vai substituir a literatura e o conto. Claro que não. Ele vai ser um dos... Então é isso, hein? Perfeito. Gente, maravilhoso nosso papo, né? Claro que o conto renderia muitas e muitas conversas. Que pena que é curto. É curto, né? É o conto, né? Isso aqui é uma mini programa. Vocês que pensam, a gente tá 1 hora batendo papo aqui, aquilo não parece. Cíntia, para quem quiser conhecer o teu trabalho, o site tá no ar, né? Dá o endereço, depois eu coloco o endereço em forma de texto, fica mais fácil. Famoso www.cinciamoscovich.com.br. Não, .com, mas depois eu coloco o endereço bonitinho aqui na tela. Isso. E tem algum Instagram que tu costuma usar? Ou Facebook? Como é que tu... Cíntia Moscovich. Eu não sei como é que é o negócio do Instagram. Eu sei que é Cíntia Moscovich. Tá bem, depois eu pesquiso e boto aqui embaixo também o teu Instagram. Muito obrigado, eu não sei esse negócio do Instagram. Luiz Paulo, e o teu? O meu é o meu. luispaulofaccioli.com. Então, quem quiser mandar mensagem pro pessoal, mandar mensagem pro Luiz Paulo, pra Cíntia, são super acessíveis. E, claro, busquem a obra deles, né? A gente tem aqui 2 exemplos. O Trocando em Miúdos e o Arquitetura do Arco-Íris. Tem tantos outros livros do Luiz Paulo e da Cíntia, vocês vão encontrar bastante na internet. Agradecer a presença de vocês. É um prazer, Marcelo. Eu tenho uma alegria também de aproveitar essas oportunidades para fazer esse resgate dos meus professores, dos meus mestres, né? O Luiz Paulo sempre foi um amigo que me ajudou muito, inclusive, nessa não desistir de escrever, publicar e seguir na carreira. Mas a Cíntia sempre foi a admiração que a Cíntia fala do Faraco, né? A gente fala da Cíntia. Então, obrigado, Cíntia. Imagina. Tá bem, obrigado. Prazer, meu amor. Prazer é meu. Sempre junto contigo. Sempre. Admiração. Obrigado, gente. Não esqueçam de curtir nosso vídeo, né? Qualquer pergunta que quiserem colocar nos comentários, fique à vontade também. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz Paulo. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Marcelo.